Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro de Provérbios e eu também quero ir lá num capítulo de Gálatas, que eu vou falar logo mais à frente. Eu tô lendo o livro de Provérbios e hoje eu consegui finalizar ele, eu já vou para Eclesiastes. E aí, quando eu estava na minha leitura bíblica de hoje, eu li Provérbios 29:11 e diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. E eu quero basear minha mensagem de hoje em cima desse versículo. Eu sempre oro ao Senhor para que eu seja conduzida por Ele, que não seja eu falando, mas o próprio Senhor falando através da minha vida. Então, eu posso ter vários planejamentos, mas eu sempre vou falar o que o Senhor me pede para dizer. E eu sempre oro para que eu fale o que o povo dele precisa ouvir, que não seja algo que eu quero dizer, mas ele falando através da minha vida. Então, em alguns casos, eu não vou falar palavras agradáveis que massageiam o nosso ego, mas eu quero falar palavras e eu oro para que o Senhor use palavras que gerem transformação genuína na nossa vida. Porque quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim também. E um outro ponto. Eu não sei se alguém já percebeu, mas nos vídeos eu estou ainda falando sobre o Antigo Testamento. E eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia inteira uma vez e eu já estou fazendo isso novamente. Então, conforme vou lendo, eu vou falando, o Senhor vai usando o que eu estou lendo naquele momento para falar para vocês. Então, eu ainda estou em Provérbios, melhor dizendo, eu vou começar Eclesiastes e em breve eu vou chegar no Novo Testamento. Então, tenham paciência que eu vou sim chegar lá, mas a palavra de Deus ela não muda. O Senhor Jesus veio para pôr em prática as leis que ele já tinha escrito antes, através de Moisés. A palavra de Deus ela é completa e o Senhor nunca vai se contradizer. Por isso, vamos lá, né? Agora, depois que eu dei essa introdução e acabei mencionando sobre isso, eu quero falar melhor sobre essa questão de Provérbios 29:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Muitas vezes, nós enfrentamos quase que diariamente situações que nos deixam chateados, irados, com raiva, mas a forma que nós vamos agir em relação a essas situações vai determinar muita coisa. E a gente sabe que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então a gente sempre tem que resolver aquelas situações da melhor forma possível e o quanto antes. E quando a gente se deixa dominar pela ira, nós agimos de forma tola. E não sou eu que estou dizendo isso, é a própria palavra de Deus. Ele já inicia o versículo 11 dizendo: o tolo dá vazão à sua ira. Então, quem é tolo já se deixa dominar pela raiva, pela ira que está sentindo. Então, se hoje você está agindo de uma forma irada nas situações que você está enfrentando, no sentido de não se controlar, não ter esse domínio próprio para ter esse controle diante das situações em relação ao que você fala, eu preciso te dizer isso, mas você está agindo como um tolo. E mais uma vez eu repito, isso que eu estou falando para você, eu estou falando para mim também. Porque eu sou uma pessoa que falo muito, eu sou muito comunicativa, e isso para mim, às vezes, é um tiro no meu pé. É algo ruim para mim mesmo. Porque às vezes eu acabo falando demais, o que não precisava ser dito, e em algumas situações que eu estou chateada, eu não me controlo completamente como eu gostaria. Eu acabo falando de forma excessiva e me arrependo depois. Então, quando eu falo uma palavra ruim, não só ruim, mas palavras boas e ruins, elas não voltam mais. Então, se você falou algo ruim para aquela pessoa, aquela palavra não vai mais voltar. O que você pode fazer é se arrepender e pedir perdão àquela pessoa que você magoou com o que você falou. Por isso, quando você estiver em situações, esse vídeo é muito prático. Eu quero realmente colocar isso de forma prática para vocês. Quando você estiver irado e com raiva, não deixa que isso impulsione você a agir de forma tola.
mas você vai silenciar. Você não vai expulsar aquilo da sua boca, você vai engolir aquilo que você gostaria de falar. E aí você vai, se possível, se retirar e orar ao Senhor. Pai, eu estou me sentindo dessa forma. Eu estou com muita raiva, eu não acho justo. Você vai desabafar com Deus, porque Ele é o único que pode mudar o teu coração. Você falar isso para outras pessoas pode até ser que de alguma forma essa pessoa te ajude, mas quem muda o teu coração é o Senhor. Então você vai correr para a presença de Deus e pedir ao Senhor que tire e alivie essa raiva do seu coração. Que você possa ficar ali um momento separado de outras pessoas, se possível, pedindo ajuda. Senhor, afaste de mim essa raiva, me dá tranquilidade para lidar com essa situação, me dá calma para eu conseguir lidar com isso, que eu não aja de forma errada. E, gente, isso é um exercício, não é do dia para a noite que isso vai acontecer. E eu falo isso por experiência própria. Muitas vezes, a gente acaba tendo atrito com pessoas que a gente convive muito. E no meu caso, eu convivo todos os dias com o meu esposo. Então tem algumas vezes que realmente a gente vai se irritar um com o outro, porque isso é natural do dia a dia, né? De um relacionamento. E muitas vezes eu não conseguia me controlar com o que eu falava, e eu acabava magoando ele com as palavras que eu dizia, porque eu deixava a ira me dominar e não a palavra de Deus. E depois que eu falava, me vinha um arrependimento, uma sensação horrível por ter falado aquilo, porque aquilo que eu falei não voltava mais. Aquilo pode gerar raízes na vida daquela pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que nós falamos, porque a nossa palavra, a nossa língua, ela tem poder de vida e de morte. Você está gerando vida com as coisas que você está falando, ou você está gerando morte. E as nossas palavras têm muito peso. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente diz para as outras pessoas. E até mesmo para nós mesmos, porque quando a gente afirma palavras negativas sobre nós, aquilo gera raízes em nós e nós nos apossamos daquela identidade. Então a gente tem que falar palavras que vêm do alto, que é a palavra de Deus. E a gente tem que afirmar a palavra de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida de outras pessoas. Se aquilo que você vai falar não vai edificar a vida de outra pessoa, é melhor você não falar. É melhor você ficar calado. E aí, muitas vezes eu falei palavras ruins para o meu esposo e ele se magoou, se chateou e aí aquilo gerou raízes nele, raízes negativas. Mas, graças a Deus, o Senhor está mudando isso no meu coração. Eu ainda estou no processo, ainda estou no meio do deserto em relação a isso também, em relação ao domínio da minha língua. Mas eu reconheço que eu já melhorei bastante, mas isso é por causa do Senhor, é a graça de Deus que muda isso em nós. E aí já tem algumas situações que eu consigo me conter, já consigo ficar calada, e eu começo a clamar ao Senhor que me ajude a não falar aquilo que eu estou pensando em falar, a conter a minha ira. E é incrível, quando eu faço isso, a minha raiva vai diminuindo. Eu fico ali calada por alguns minutos para eu realmente ali orar e, meu Deus, eu preciso de ajuda e pedir ajuda de fato ao Senhor. E aí depois eu fico bem porque eu não falei aquilo que eu queria falar, que iria magoar o outro, e o meu coração é limpo, graças ao Senhor. Então você tem que fazer isso da mesma forma. Quando você se irar, não fale aquilo para aquela pessoa, porque você vai magoar ela e você vai se arrepender depois de ter dito aquilo. Porque é como eu falei, se aquela palavra não é para edificar, melhor você não falar. Então corra para o Senhor para desabafar com Ele, que Ele vai limpar o teu coração e Ele vai aliviar essa raiva toda que você está sentindo. E quando nós damos vazão à nossa ira, nós estamos sendo tolos. E aí o versículo 11 em seguida diz: mas o sábio domina-se. Então quando nós agimos e pomos em prática o domínio próprio, nós estamos sendo sábios. E aí lá em Gálatas 5:22, lá no final da Bíblia, 5, 22, 23 diz:
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse fruto do Espírito, porque tem todas essas características, mas o fruto é um só, isso já existe dentro de você quando você aceitou a Jesus, quando você reconheceu Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Isso já existe dentro de você, você não adquire, você já tem isso quando você aceita Jesus. Então, o domínio próprio já está dentro de você. Isso já habita em você. O que você precisa fazer é exercitar. É que nem uma academia, gente. Nós já temos os nossos músculos, mas nós precisamos exercitar para que esses músculos fiquem evidenciados. Então, a palavra de Deus é da mesma forma. Você precisa exercitar esse fruto do Espírito, porque tem todas essas características, mas o fruto é um só. Por isso, pratique e exercite o seu domínio próprio. As situações vão aparecer e aí essas situações acontecem para te provar e provar o seu domínio próprio. Exercite o que a palavra de Deus diz. Corra para a presença de Deus para desabafar com Ele e não com outras pessoas, porque você pode magoar as outras pessoas. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se essa palavra gerou algum tipo de transformação, gerou algum chamado para você. Comenta aqui embaixo, eu leio todos os comentários. Semanalmente tem vídeos novos no canal, tanto vídeos longos como esse que eu estou gravando e shorts também. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal para acompanhar os próximos vídeos e compartilha esse vídeo com outras pessoas também, para que outras pessoas possam ter cada vez mais acesso à palavra de Deus. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!